nós vamos encerrar aquela série que nós começamos algumas semanas atrás sobre o livro de Romanos. Então, já vai abrindo aí Romanos capítulo 15. Daqui a pouco nós iremos ler alguns versículos. Hoje, nós vamos fazer um fechamento sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, não seguindo exatamente aquela linha que eu vinha seguindo, basicamente textual, seguindo o fluxo do livro, a dinâmica do livro, o esboço do livro. Embora iremos usar ainda uma parte do livro de Romanos na leitura e também na exposição, mas eu gostaria de hoje fazer uma lição um pouco reflexiva, baseado em tudo que a gente leu e ouviu sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. O tema, meus irmãos, dessas lições tem sido o Evangelho na carta aos Romanos. É importante a igreja, ensinar a própria igreja, naturalmente, a igreja saber o que é o Evangelho. Ainda ontem, a gente numa reunião de casais, o irmão definia o que é o Evangelho, o que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Ali tem uma definição do Evangelho. Como eu falei na primeira lição, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos está comprimida dentro de 1 Coríntios 15, 3 e 4. 1 Coríntios 3 e 4 define o Evangelho assim, é como se fosse, partindo do princípio, eu não creio nisso, acredito que você também não creia, que o mundo veio de uma explosão. Mas segundo a teoria do Big Bang, uma pequena partícula, molécula, estourou, explodiu e deu origem a tudo isso. E essa partícula era bem pequena, bem condensada, como um grão de ervilha. Então, 1 Coríntios 3, capítulos 15, versículo 3 e 4, é o Evangelho comprimido. Romano é o Evangelho expandido. Explicado nos mínimos detalhes, da pecaminosidade humana à glorificação que cada pessoa que está em Cristo Jesus vai chegar. Nós dissemos que o tema da carta é o poder do Evangelho. E que a dinâmica da carta, o esboço da carta segue esse fluxo. Em primeiro lugar, abordando nos capítulos iniciais do capítulo 1, versículo 18 ao 3, 21, a pecaminosidade de toda a raça humana. Do capítulo 3, versículo 21 ao 5 e 21, a justificação somente por meio da fé em Cristo Jesus. Capítulo 6 ao 8, a santificação até a glorificação, embora que na Bíblia não se diferencia uma da outra. O Evangelho e os judeus, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Quando chega no capítulo 12 de Romanos, até capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo faz o que eu vou tentar fazer hoje, uma reflexão. E o título da carta é O Poder do Evangelho. Quando nós lemos lá Romanos 1, 16, 17, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação. E quando nós lemos a palavra salvação, é comum todos nós pensarmos somente num conceito da salvação que é justificação. Mas quando a Bíblia fala em salvação, entenda por esse ângulo. Imagine que
o Pedro está perdido no centro de Rio Branco. O Pedro aqui, chorando atrás da mãe. E a Eliette encontra o Pedro. O Pedro está tentando atravessar a Avenida Ceará. Os carros estão para atropelá-lo. Se ela não intervir, o que vai acontecer com o Pedro? Ele vai morrer. Tem como ele achar a casa dele sozinho? Não. Assim somos nós e estávamos nós. Mas aí Eliette acha, reconhece ele, é o Pedro, filho da Nilce. Se Eliette pegar ele, apenas atravessar a rua e deixar lá, Eliette salvou ele? Não, apenas livrou de um perigo iminente. Salvar ele é Eliette pegar ele pela mão, colocar no carro dela e levar aonde a Nilce está e entregar para ela. Quando a Bíblia fala em salvação, é isso que a Bíblia está dizendo. É pegar um ser humano que estava perdido, que iria morrer nos seus delitos e pecados, que estava morto espiritual. Deus o toma, o pega pela mão de Jesus Cristo e o leva, calma Pedro, e o leva até o céu. Isso é o poder do Evangelho. Não só de tirar de um perigo, porque se pegar, livrar de um perigo e deixar lá, o que vai acontecer? A mesma coisa, ele vai se perder de novo e vai procurar perigo de novo. Então, irmãos, hoje nós vamos refletir sobre a transformação de vida prometida pelo Evangelho. Vamos ler os versículos 1 a 13 do capítulo 15 de Romanos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É só uma observação. Eu gostaria que vocês observassem, destacassem nesse texto quantas vezes vai o apóstolo se referir a Cristo. Aqui é a primeira vez. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores a teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Nosso bom Deus, estamos aqui nesse momento, nessa sala, e toda a tua igreja, Senhor, de criança aos adultos, estamos reunidos, meu Senhor, e acredito que todos nós estamos com o único desejo de estudarmos a tua palavra. E agora, meu Pai, nós te pedimos a tua ajuda. Te peço a tua ajuda para poder ensinar corretamente, poder falar tua verdade da maneira pela qual o Senhor planejou que ela fosse falada. Te peço também por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor prepare nossa mente, o nosso coração, que sejam receptivos à tua palavra. Sim, meu Senhor, porque a tua palavra é espiritual. Precisamos do Senhor. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.
O Harisma está aí? Deu certo, Harisma? Um pouquinho? Ok. Meus irmãos, nós temos então, aqui no texto, os versos que lemos, eles seguem o mesmo assunto que nós começamos na nossa última lição, ou seja, a lição anterior, há 2 domingos atrás, sobre princípios de nos relacionarmos com pessoas diferentes, sendo nós todos irmãos. Como nos relacionar, como nos termos um relacionamento sincero, verdadeiro, com pessoas diferentes. Quando chega no capítulo 15, versículo 1, o apóstolo, pela primeira vez, ele está falando de 2 grupos no capítulo 14. Um grupo ele identifica como fracos, mas ele não dá uma nomenclatura ao outro grupo, a quem ele está tentando fazer um papel de mediador. No capítulo 15, versículo 1, Paulo, pela primeira vez, cita o nome desse grupo, ou essas pessoas a quem ele diz assim: ora, nós que somos fortes. Dá a entender pelo pronome nós que Paulo se identifica como esse crente também forte. Alguém que exerce a sua liberdade em Cristo. Alguém que entende que em Cristo, como ele mesmo diz, todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Então ele falando dessas pessoas, ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. E aí ele fala a esse grupo de irmãos até o versículo 4. O que eles têm que fazer para poder se relacionar com esses irmãos fracos na fé. Pessoas mais meticulosas ou pessoas mais presas a conceitos, a coisas que de repente, para elas, são coisas que não são lícitas. Mas a partir do versículo 5 até o 7, ele engloba novamente os 2 grupos. Perceba o versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda. Esse vos conceda está se referindo aos fortes e aos fracos. Vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros. Mas, como eu enfatizei na leitura, meus irmãos, Paulo tratando desses 2 grupos, ele faz com que os 2 grupos olhem para uma pessoa. Paulo coloca para os 2 grupos poderem ter como referencial uma pessoa. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Jesus Cristo. Olhem para Jesus. Vejam a atitude de Jesus. Pois também Jesus, pois assim Jesus. Portanto, irmãos, essa é a promessa do Evangelho. Que nós sejamos como Jesus. E quando chega na parte prática da epístola, Paulo diz, todo tempo, olha para Jesus. Se vocês não estão cientes de que esse é o propósito do Evangelho na vida de cada um, lembra de Romanos 8 e 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. E aqui ele diz, olhem para Jesus. Vejam como Jesus agia, como Jesus se comportava com um e com o outro. Eu quero apresentar para vocês 3 fotos para ilustrar o que eu quero falar nessa manhã. Imagino que todos que estão aqui são cristãos, já aceitaram Jesus. Eu quero que você comece a refletir assim. Como é que eu quando eu aceitei Jesus? Como é que eu estava? Como é que eu era como pessoa? E como é que eu estou? Deu para entender? Eu vou postar aqui para vocês 3 fotografias. E antes que eu esqueça, tem uma música que diz assim: quem falar mal do pastor vai ser comida de bicho. Quem ri do pastor também vai ser comida de bicho.
Vou mostrar uma foto aqui. Olhe, se vocês já viu, tá unido. Mas eu quero, não sei se vai dar, esse púlpito atrapalha? Atrapalha? Eu vou tirar, tá? Eu já me ajuda aqui? Tira aqui pra mim. São 3 fotos. As 2 primeiras, talvez a primeira, você vai ter dificuldade de identificar alguém. Arismar, já pode ir colocando, tá? Ok. A imagem não é tão nítida porque essa foto é de mais ou menos 85, tá? 85, 86. Olhem para ela. Vou dar algumas pistas. Esse lugar foi onde eu nasci e morei até os 15 anos. Seringal, Montreal, a sede. Aquele homem. Deixa eu ir para cá, que eu não trouxe meu laser. Esse homem aqui foi o ano do casamento da minha irmã mais velha, que morreu, que eu já narrei para vocês aqui. Essa é minha mãe, meu pai. Aí aqui são tios, tias, meu avô aqui em cima, minha avó. Deixa eu me ver aqui. Pessoas mais conhecidas aqui. Isso aqui é minha tia e meu tio, são tios, todos são tios. Família. Vocês estão me reconhecendo aqui nessa foto? Também achei que fosse eu aí, ó. Ó, pra vocês terem ideia, essa pessoa aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui atrás, aqui em cima, ó, entre esse homem aqui, é a avó do Wendel. Genro do Tonhão, a dona Laura, avó, a mãe do Wendel. Esse rapaz aqui é tio do Wendel. O nome dele é Haroldo, a gente chamava ele de Come-Couve. Me acharam aí? Eu não sou o da selfie. Me acharam? Aqui? Esse aqui? Esse lourinho aqui. Você é um primo. Acharam? Eu sou essa corra linda aqui, ó. Aqui, ó. Harismar, põe a próxima. Daqui sou eu. Eu deveria ter aí 12, 13 anos mais ou menos nesse período. Ok, Harismar, próxima foto. Isso aqui é no meu segundo trabalho, 90, 91. Eu tinha 18 anos. Aí ficou mais fácil identificar, não ficou? Mira aí, Harismar, tá com laser aí. Sou eu, 18 anos, cor mais linda. Isso é 90, 91, mais ou menos. E a próxima, Harismar, e última. Dá pra me conhecer aí? Ok. Então, gente, por que eu coloquei essas fotos? Pra gente refletir como eu era e como eu estou. É comum as pessoas dizerem assim: pastor, o tempo lhe fez bem. Daqui 15 anos eu estarei com, pela graça de Deus, se Cristo não tiver voltado, estarei com 60 anos. E possivelmente o tempo daqui 15 anos não me fará tão bem. O tempo está agindo na vida de todos nós fisicamente, certo? Mas eu posso perguntar para você assim: o evangelho lhe fez bem? Você está melhor hoje do que você estava antes? Isso vamos falar. Obrigado, Harismar. Volta agora para Romanos 15. Nós temos então, irmãos, preciso fazer alguns comentários, e pelo menos aqui em alguns versículos, antes de fazermos exatamente a reflexão. A primeira palavra que eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, no versículo 1, diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos
e não agradar-nos a nós mesmos. A palavra suportar. Essa palavra suportar, na nossa versão, na língua portuguesa, ela tem uma conotação às vezes negativa. Exemplo, nós dizemos assim: eu suporto o irmão ou a irmã tal. Eu suporto tal pessoa. Quando nós falamos assim, eu suporto o irmão ou a irmã, eu suporto tal pessoa, isso é positivo ou negativo? É negativo. Mas por que a Bíblia diz suportai uns aos outros? E por que Paulo diz assim, nós que somos os fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos? De acordo com o contexto e a língua, a palavra no original, meus irmãos, esse suportar, o significado dele é de dar suporte. É como as pernas dessa mesa estão dando suporte para ela. É como você encontrar alguém que está caído ou não está conseguindo andar, ainda ontem, abre um parêntese, fui visitar a minha prima, que eu tenho pedido oração, que está com tratamento de câncer e de trombose. Por causa da trombose, ela não consegue andar. Então, para qualquer lugar que ela tem que ir, é preciso que alguém lhe suporte. Então, Paulo olha para os grupos de irmãos fortes, livres em Cristo Jesus, e se apropriaram da liberdade em Cristo, e diz assim, nós devemos dar suporte a esses irmãos que são fracos. Quando nós falamos em dar esse suporte, irmãos, aí vem o próprio exemplo de Cristo, que Cristo nos deu e nos dá esse suporte, quando ele usa no versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, daqui a pouco vamos chegar lá. Mas que tipo de suporte nós devemos dar? Porque Paulo, nos versículos anteriores, no capítulo 14, ele diz assim, se por causa de comida e bebida o meu irmão está tropeçando, eu não vou mais comer carne. Então eu vou abrir mão de tudo, pastor, porque de repente o irmão que é débil, é fraco na fé, ele vai me colocar numa camisa de força, por causa de suas birras, Não é isso. Olha a continuação do texto. Paulo diz assim, nós devemos dar esse suporte. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, ao irmão, no que é bom para ele, para a sua edificação. O que isso implica? Que birras de irmãos, crianças na fé, os fortes precisam orientá-lo, ensiná-lo, para que eles possam ser edificados, crescerem. Quando o apóstolo Paulo usa o exemplo do próprio Jesus Cristo, mais na frente ele fala que Cristo tornou-se servo do povo judeu. Cristo se submeteu a todas as normas dos legalistas judeus, sim ou não? Cristo se submeteu a tudo, sim ou não? Não. Por exemplo, qual era um dos apelidos que os fariseus chamavam Jesus? Glutão, bebedor de vinho, amigos e pecadores. Cristo se submeteu àquilo que era preciso se submeter. O próprio Paulo se submeteu, mas em outro lugar, no livro aos Gálatas, ele diz assim, eu não me submeto por nem, eu não sei se ele usa um tempo que ele diz, sobre a vara dos legalistas. Então, a linha tênue do que nós temos que suportar é, se for para o bem, para a edificação. Às vezes, um irmão que de repente tem as suas opiniões contrárias à Bíblia, é preciso que a gente sente com ele, abra a Bíblia e mostre a ele ou a ela aquilo que ele está fazendo, ou que quer que eu ou que você não faça, está errado. Deixa eu ilustrar isso para você. Há uns 18, 19 anos atrás, eu estava na faculdade, eu fui na casa de um casal, junto com um amigo de faculdade também, já era pastor na época, ele. E a nossa igreja na época estava introduzindo
chegou um missionário americano, as palmas. Aí eu já tocava, mas raramente, né, as pessoas tinham aquele conceito de palma, que era pentecostal, aquela coisa toda. E aí o pastor começou a ensinar, e tinha pessoas que, quando irmãos batiam palma, saíam do culto. Acredite, isso 96, 97. Vai fazer 20 anos. E aí, um dia eu estava lá, um horário de folga, o pastor me chamou, fomos. Chegamos lá, a irmã serviu um lanche pra gente, conversando. E ela começou a falar disso. Que ela não gostava disso. E eu fiquei ouvindo, né? Eu sou muito de ouvir, muitas vezes eu ouço. Na época era tinha 23, 24 anos. E aí lá pelas tantas, ela disse assim, eu falei para ela, mas irmã, mas a Bíblia não diz, não mostra que a gente precisa louvar a Deus com palmas, com isso e com aquilo. Aí mostrei alguns textos para ela, aí ela disse assim, mas o pastor no passado ensinou que a gente não deveria bater palma. Aí eu tirei 2 lições ali, não falei mais nada. Eu falei, número 1, eu nunca imaginava ser pastor, eu nunca quero ensinar uma opinião para a igreja sobre a Bíblia que não seja o que a Bíblia ensina. Em segundo lugar, como um membro somente da igreja, não um professor, eu nunca quero me prender naquilo que eu aprendi no passado, sem me voltar para o presente, para aquilo que de fato é. Eu não estou dizendo que tudo que aprendemos no passado é errado. Estou dizendo que a nossa mente tem que estar aberta, o nosso coração aberto para aprender coisas novas. Você quer isso aí na sua vida? Diga amém. Quero aprender coisas novas. Eu quero estar com a mente aberta, o coração aberto para aprender as verdades de Deus. E acredite, irmãos, quase que todos os dias a gente, quando se volta para a Bíblia, aprendemos coisas novas. Então, irmãos, devemos ceder, devemos suportar, dar suporte aos fracos naquilo que for bom para a edificação. Quando o apóstolo Paulo se apropria do exemplo de Jesus Cristo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Vou fazer uma rápida explicação aqui. O apóstolo Paulo pega uma citação do salmista no Salmo 69, versículo 9, e aplica ela a Jesus Cristo. E vamos tentar entender. Aqui no Salmo 69, ou lá no Salmo 69, versículo 9, o justo sofredor, o próprio salmista, ele está dizendo que o zelo da casa de Deus, o versículo todo, o consome. Mas as injúrias das pessoas que ultrajavam Deus, esse te ultrajavam, se refere a Deus, caíram sobre ele. É mais ou menos aquela expressão que os antigos usavam: o justo paga pecador. Paulo toma essa passagem e vê nela uma passagem messiânica e aplica ela a Jesus. Qual é o sentido que Jesus Cristo não se agradou? Porque ele suportou, ele veio sobre ele todas as injúrias, os pecados de todos os homens e mulheres que creram e que crerão nele, caíram sobre Jesus, para que Deus aceitasse a cada um de nós. Agora, olha só o exemplo. Jesus suportou, Jesus carregou sobre si os nossos pecados, para que Deus nos aceitasse. Você consegue entender a ligação com o texto? Como é que nós não podemos abrir mão de pequenas coisas para aceitarmos uns aos outros? Versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A primeira parte do versículo 4, Paulo justifica a aplicação do Salmo, dizendo aquilo que ele diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Mas no final do versículo 4, ele diz assim, que a Escritura, ela nos dá consolação e esperança. O ensino da Escritura, o aprender a Escritura, ela nos dá consolação
e esperança. Paciência. Agora perceba, irmãos, a linha também tênue entre escritura e o próprio Deus. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação. No versículo 4 ele diz que nos dá paciência e consolação. Quem é? A escritura. No versículo 5 ele diz quem é? Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando. E quando nós nos voltamos para a Bíblia, Deus está falando conosco, e por meio dos exemplos da Escritura, das histórias da Escritura, nós podemos suportar o sofrimento, porque outros já passaram por isso. Quando nós olhamos, Tiago diz isso. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 10, diz isso. E aqui, novamente, ele diz que quando nós nos voltamos para a Escritura, Deus nos dá a paciência e a consolação para que possamos ter esperança. Versículo 5 ainda, Paulo chama a igreja, não só o grupo forte ou o grupo dos mais fracos na fé, ele conclama a unidade. Perceba que ele diz no versículo 5: vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma, vós glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nesses três versículos, 2 vezes aparece a palavra glorifique a Deus, ou glorifiqueis a Deus, e para a glória de Deus. Meus irmãos, todas as manhãs quando eu acordo, quando eu não tenho um tempo, ou que eu não acordei, não fui disciplinado para acordar um pouco mais cedo, para orar, tiro ali 2, 3 minutos, eu faço uma breve oração. Nessa breve oração, uma das coisas que eu sempre peço, eu digo: meu Deus, me ajuda que nesse dia eu possa te glorificar. Me ajuda que esse dia eu possa te glorificar. Quando eu digo isso, irmãos, às vezes para mim mesmo eu me pergunto: de que maneira ou como eu posso glorificar a Deus? Como a gente pode? Quais são coisas bem concretas que nós podemos, pelo nosso agir, estar trazendo glória para Deus? Aqui Paulo diz uma coisa bem objetiva, simples, direta, que todos nós podemos fazer. Quando ele usa a palavra para que concordemente a uma vós glorifiqueis a Deus, e vos concedam, no versículo 5, o mesmo sentir de uns para com os outros, Paulo está falando de unidade da igreja. Cristo suportou, deu suporte para que Deus nos aceitasse. Então, os fracos precisam aceitar os fortes precisam aceitar os fracos, e havendo isso, essa unidade da igreja, Deus é glorificado. No Evangelho de João, capítulo 17, aquela oração sacerdotal de Jesus, a maneira pela qual Jesus ora por cada um de nós, por várias vezes ele repete essa frase: para que sejam um, assim como nós somos. Para que sejam um, como nós somos. Isso me faz, meus irmãos, a pensar. Vamos imaginar que dentre nós houvesse um ateu. E que esse ateu chegasse entre nós e eu achasse nossa maneira de viver legal, bom, bonito. Só que esse ateu tivesse a capacidade de ir para uma posição, talvez no espaço, e começasse a olhar só para cá, para essa congregação, começasse a olhar o que nós fazemos uns com os outros. A maneira que nos falamos, que nos reportamos uns aos outros. Esse ateu ia dizer: esse povo eles não conseguem ter unidade. Agora você imagine esse mesmo ateu
olhando para o cristianismo como um todo. Por N denominações dentro do cristianismo, não se tem unidade. Eu fico pensando, meu Deus, se denominação tal são cristãos, eu preciso ser um com eles. Porque eles são o que nosso? O que eles são nossos? Irmãos. Quando a gente vem para dentro da nossa congregação, se torna ainda mais forte, porque nós somos também irmãos. Comungamos da mesma doutrina. Não era para haver divisão, mas infelizmente há. Mas quando a divisão dá lugar à unidade, Deus é glorificado. No versículo 7, Paulo diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Para quê? Para a glória de Deus. Esse acolher, a ideia aqui é de alguém, vamos imaginar o seguinte: alguém está num lugar com um sombrinha, está chovendo, e tem uma pessoa ali que você conhece, seu amigo ou amiga, e você chama ela para ficar ali com você. Mais ou menos igual aquela frase que diz assim: aqui é que nem coração de mãe, tem sempre lugar para mais um. Você está acolhendo. Por mais que seja comprimido, apertado, mas tem lugar. Então Paulo olha para os dois grupos e diz assim: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo acolheu cada um de nós. Acolhei-vos uns aos outros. Portanto, irmãos, quando nós acolhemos uns aos outros, quando nós damos suporte uns aos outros, quando nós eliminamos ou ignoramos as diferenças que não têm nenhum significado, nós estamos trazendo, tributando glória a Deus. Às vezes é muito bonito, toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Mas por um ato tão simples, irmãos, que é o acolher uns aos outros, que é ter essa comunhão uns aos outros, nós estamos tributando glória a Deus. E aí, o restante dos versículos, mais uma vez o apóstolo recorre ao exemplo de Cristo. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a nossos pais. Creio, irmãos, que aqui, no caso, o que eu entendo desse versículo, é que mais uma vez, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo foi feito ministro ou servo da circuncisão, a ideia do apóstolo é que Cristo nasceu de uma mulher que era judia. Cresceu numa cultura judia. Era judeu. Mais na frente, versículo 12, Paulo usa uma referência de Isaías, dizendo que Jesus faz parte da raiz de Jessé, do broto de Jessé, do tronco de Jessé, o pai de Davi, o rei Davi. Então, ministrou aos judeus. Basicamente, o ministério de Jesus foi somente para o seu povo, o povo judeu. Foi rejeitado pelo povo judeu. Morreu por causa das acusações do povo judeu. Mas ao fazer isso, ele fez isso em prol da verdade de Deus. Porque as profecias apontavam para isso. E mais especificamente, Paulo diz, para cumprir ou para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ou seja, as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Que da descendência de Abraão, Gênesis 12, 13, viria um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. E Jesus
ao cumprir, obedecer, submeter, tornar-se esse ministro da circuncisão, esse servo, ele confirmou as promessas de Deus. E aí Paulo faz 4 citações de passagens do Velho Testamento para confirmar que os gentios, nós estamos dentro do plano de Deus. Porque por meio da atitude de Cristo, da servidão de Cristo, ele pôde unir em um só povo, judeus e gentios. Olhando para Cristo. E agora, queridos irmãos, vamos à nossa parte reflexiva. Olhar para Cristo. Lembra da foto que eu passei ainda há pouco, que eu mostrei ainda há pouco? Eu tinha 12 anos lá na primeira foto. A outra eu tinha 18. A última eu tinha 45. Tenho 45. O tempo agiu na minha vida, agiu na sua vida. Mas de que maneira o Evangelho tem agido nas nossas vidas? Você crê que o Evangelho é o poder de Deus, a transformação para a salvação? Será porque, irmãos, eu quero agora que você tente olhar para dentro de você. Eu tenho 22 anos na fé. Eu não sei quantos anos você tem. Nesse período, como é que eu estou? Hoje, e olhando para ontem. Eu era mais bonito ontem? Ou menos feio ontem do que eu sou hoje? Como é que está a minha vida? Para essa reflexão, irmãos, nós vamos fazer, porque essa é a proposta do Evangelho. A finalidade do Evangelho é essa transformação de vida. Meus irmãos, você pensa em transformação de vida? Isso incomoda você? Os seus erros, os seus pecados lhe incomodam? Você busca a transformação de vida? É algo que está patente, que está diante de você, esse desejo de ser melhor, de ser mais parecido. Isso incomoda você? Você já teve crise de fé por causa dessa verdade do Evangelho, a transformação? Deus, por que eu não mudo? Você já teve essas crises de fé por causa disso, irmão? Porque se você não teve, eu diria que você precisa questionar muita coisa na sua vida. Esses dias, assisti um pequeno trecho da Discovery, mostrando aquele processo de transformação ou de metamorfose de uma lagarta em borboleta. As borboletas mais lindas do mundo, mais bonitas, que são as monarcas, se não me engano. Uma coisa que até então eu não sabia, que quando a lagarta se enclausura, desse tempo até ela ser uma borboleta, é o período que ela mais se alimenta para essa transformação. Quando eu vi aquilo, irmãos, imagina no que eu pensei. Hoje, eu e você somos uma lagarta enclausurada. Na glorificação nós seremos a borboleta monarca. Todo o esplendor, toda a beleza de que há em Cristo vai haver em mim e você, porque nós seremos como Ele é. Mas nesse processo, nós precisamos nos alimentar. Para essa transformação, está acontecendo hoje, amanhã, depois. Qual é o alimento, irmãos? A palavra de Deus. Ela é a fonte, como nós falamos no versículo 4 e 5, ela é a fonte de toda a esperança, de toda a paciência e de toda a consolação. Irmãos, às vezes nós temos crise de fé porque Deus não nos curou de uma doença A ou B. Porque Deus não nos deu a casa A ou B.
Porque o filho não passou no vestibular A ou B. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você e para mim. Isso não é prioridade do plano de Deus para as nossas vidas. A prioridade do plano de Deus para as nossas vidas é a transformação das nossas vidas. Amém? Essa é a prioridade de Deus para as nossas vidas. É mudança de comportamento. A gente pensar um pouco mais, para esse exame, eu classifiquei em 2 grupos. Em primeiro lugar, olhando para dentro de nós, eu queria que você pensasse, eu já pensei um pouco, vou pensar um pouco mais, da minha vida com Deus. Em primeiro lugar, lembra como eu era e como eu estou. Para, de fato, verificar se o Evangelho está causando aquilo que ele promete causar na minha vida. Transformação. Como eu era. Minha vida com Deus. Palavra. Do dia que eu aceitei Jesus para hoje, houve algum crescimento de compromisso meu para com a palavra de Deus? Não me responda, nem a mim. Responda para você, eu vou responder para mim. Eu tenho hoje mais disciplina para ler, para meditar, para pensar na Bíblia do que eu tinha quando eu aceitei a Cristo? Se não tem, essa área não mudou. Permanece feia. A minha vida de oração, de quando eu aceitei a Cristo para hoje, tem melhorado, tem mudado, tem havido crescimento. Se não tem, não mudou. Não houve mudança nem na palavra, nem na oração. A minha vida de congregar, eu tenho crescido no congregar de quando eu me converti para hoje. Irmãos, quando eu tinha 10 anos, foi o primeiro ano que eu vim estudar na cidade. E eu fui alfabetizado pela minha irmã mais velha, aquela que casou com aquele cara forte que está lá na foto, e pelo meu pai e pela professora lá do Seringal. E vim direto para a 3ª série. Meu pai disse assim, eu tinha 10 anos, meu pai disse, se você passar, se você conseguir acompanhar, no final do ano você escolhe ou um relógio ou um rádio. Uns rádiozinhos, uma pilha, não sei se vocês vão lembrar, os mais velhos sim. Tinha uma cordinha que te botava aqui. Motorrádio. Ou relógio. Imagine qual que eu escolhi. Imagina aí, chuta aí. O rádio. Agora imagina por quê. Por causa, eu vou me emocionar, do jogo do Flamengo. Irmãos, em 95 eu aceitei a Cristo. E pouco tempo depois comecei a ouvir sobre congregar. Sabe quantas vezes eu perdi um culto para assistir o jogo do Flamengo? Nenhum. É um jogo. E eu sou doente pelo Flamengo. Gosto de futebol. Mas o meu Deus está em primeiro lugar. Você tem crescido nisso? Você tem crescido em ofertar, em finanças, de quando você se converteu para hoje? Ou permanece do mesmo jeito? Você, quando se converteu, dava esmola para Deus. Você continua dando esmola para Deus. Você cresceu. Você aprendeu a consagrar finanças a Deus. No ministério, meu irmão, minha irmã,
Você tem crescido? Porque quando você se converteu, você não tinha ministério. E hoje, se você não tem um ministério, se você não cresceu em ofertar, em congregar, em oração, em palavra, é jargão dizer que o evangelho tem surtido efeito na sua vida. Porque sem essas coisas e outras mais, não tem como haver transformação. Então, a segunda área, perceba que essa primeira é minha vida com Deus. E a segunda linha de pensamento, de reflexão, é minha vida com vocês, ou seja, de nós, para com a gente mesmo. Você tem crescido, irmão, agora nessa questão de aprender a perdoar e a pedir perdão? Irmãos, como pastor, eu tenho participado, tenho presenciado inúmeros aconselhamentos. Irmãos, eu percebo que nós temos uma dificuldade, mas é grande, de dizer assim: me perdoe. Nesse período que eu estou aqui, eu já tive que confrontar com amor e graça algumas pessoas. E essas pessoas não dizem assim: pastor, a maioria delas não dizem: me perdoe. Eu ofendi o Senhor. Porque, irmãos, conviver em comunidade, viver em igreja, a gente vai se arranhar. Porque na família da gente se arranha. E quando se arranha, se é uma família que preza pela comunhão, pela união, tem que ter perdão e arrependimento. Você tem crescido nisso, meu irmão? Em perdoar e ser perdoado. Você tem crescido em dar suporte, em suportar as diferenças de uns para com os outros, de uns para com você e de você para com os outros, entender isso. Você tem crescido nisso? Você tem crescido no amar? E quando eu falo no amar, meus irmãos, quando nós olhamos as epístolas do apóstolo Paulo, quando ele agradece a Deus pelo poder do evangelho na vida das pessoas, ele diz assim, duas coisas que ele sempre fala: porque essas pessoas estão crescendo na fé e no amor de uns para com os outros. Você tem crescido nisso? Você tem crescido no acolher as pessoas? Você tem crescido? Eu poderia colocar outras coisas mais, não vou colocar porque é 10h30. Mas essa era a reflexão, irmãos, que nós precisamos fazer. Porque o evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Entenda salvar como nos transformar à imagem de Jesus. Precisamos olhar para Jesus. Como Jesus agia, fazia e pensava. E quando agirmos diferente, pensarmos diferente, fazermos diferente, Deus me perdoa. Irmão e irmã, me perdoa. Deus me perdoa, porque eu quero ser como Jesus. Você quer ser como Jesus? Diga amém. Eu quero ser como Jesus. Fique de pé. Dê uma espreguiçada, vamos orar mais uma vez. E à noite, 7h, tá? Nosso culto. Mais uma vez estaremos aqui para louvar a Deus, para aprender de Deus. Pai querido, hoje é o dia do Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão e irmã que levantou cedo, que preparou o café da manhã para a gente, por outros que levantaram cedo e prepararam uma música para a gente, por cada professor, professora que levantou cedo, que passou a semana queimando pestana com a tua palavra para preparar uma lição para a gente. Eu quero te agradecer por cada irmão e irmã que o Senhor levantou e trouxe até aqui nessa manhã, meu Pai, para ouvir de Ti. E queremos te pedir agora, Senhor, que a tua palavra que foi transmitida a cada um de nós, que ela não volte vazia, meu Senhor. Que ela cause o propósito que o Senhor determinou. E eu creio, meu Deus, que estando na tua igreja, o teu propósito é que nós obedeçamos a tua palavra. É que a gente pense nela e que a gente deseje e queira ser mais parecido com o Senhor Jesus. Porque isso é a promessa do evangelho.
nos dá um domingo abençoado na tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém.